Se você está aqui é porque você quer entender como funciona o meu trabalho como lançador profissional. Então, hoje eu vou te explicar, de forma clara e direta, como o meu trabalho como estrategista de lançamento funciona. Para isso, né, então eu preparei essa aula onde eu vou te responder as principais dúvidas sobre como é que vai ser o investimento inicial, como vai ser o processo de lançamento, como funciona o meu modelo de negócio, né? As principais dúvidas que os experts sempre têm. Então eu vou te responder tudo aqui. Primeiro, se você ainda não sabe exatamente o que é um lançamento, então deixa que eu vou te explicar. O lançamento é um formato de vendas que gera pico de faturamento em um período de tempo. Por exemplo, esse período pode ser 24 horas, 4 dias, 7 dias, isso depende muito do lançamento. Agora, dentro desse universo de lançamento, existem vários tipos de lançamento, mas os principais que eu aplico aqui para os experts são o lançamento clássico e o lançamento semente. E geralmente eu tenho o costume de começar com o lançamento semente. E eu vou te explicar o porquê. O lançamento semente, ele é um modelo que eu uso para validar todos os elementos de uma oferta antes de escalar. Ele é feito com uma única aula e o objetivo principal não é fazer um grande faturamento, e sim testar e validar todos os elementos da campanha. Por exemplo, ver se a criação de conteúdo foi bem trabalhado para trazer o lead qualificado, o conteúdo está conectando com esse lead qualificado, se o público é qualificado, qual é a mensagem e criativos que mais converte esse público qualificado, qual é as mensagens e os formatos de páginas que mais converte esse público qualificado, e se a narrativa e a comunicação da oferta fazem sentido para esse público. Então, a grande vantagem de trabalhar com o lançamento semente é que você consegue validar todas essas peças com um investimento baixo. E assim você consegue entender exatamente o que funciona e o que não funciona antes mesmo de colocar muito dinheiro de um lançamento de escala, que é o caso do lançamento clássico. Então, se a gente já validou no semente as peças, a gente passa para o lançamento clássico. Porque o lançamento clássico, ele é um modelo ideal quando você já validou a oferta e todas as estruturas do lançamento semente. E agora que você tem todas essas estruturas, você quer escalar o seu faturamento. Mas um grande problema geralmente acontece é quando o expert ele não quer fazer todo esse processo. Ele não quer testar nada, ele não quer entender os seus números, ele não quer fazer todo esse procedimento. O que ele quer fazer? Vamos fazer apenas um lançamento, que é o lançamento clássico, porque o lançamento clássico dá o maior pico de faturamento, mas a gente vai colocar bastante dinheiro para poder faturar bastante sem testar nada, sem ter testado nada. A gente vai lá sem ter testado criativo, sem ter testado comunicação, sem ter testado público. Mas dessa maneira, eu já te digo, a grande chance disso dar errado é gigantes. Então você já está fazendo o jogo mais difícil, tu tá fazendo já tudo errado. Tu já está colocando muito dinheiro em uma coisa que você vai começar a testar e tu nunca testou antes, então o risco disso aqui não voltar é gigante. Por isso que a gente faz, então, a gente coloca pouco dinheiro, testamos em um lançamento pequenininho, para que fazer um montinho e montão e investindo cada vez mais. Mas isso que eu estou dizendo é para o expert que está no início, nunca fez lançamento, que nunca teve ainda resultados, ele vai fazer ainda o seu primeiro lançamento. Agora, quando a gente está falando sobre um expert que já anda fazendo lançamento, já conhece os seus números, que já fez testes, que já faturou alguma coisa, então aí a coisa é diferente. Porque agora, como você já conhece os seus dados, já sabe quanto custa o seu custo por lead, já sabe quanto tem que investir para ter essa quantidade de lead, então agora a gente pode escalar com base nessa estrutura inicial que geralmente você já chega em mim já tendo. E lembrando,
O duramento de um lançamento, ele dura entre 2 a 3 meses. Agora, vamos falar sobre o investimento. Aqui é um problema que muita gente erra. A maioria define o investimento, né, a partir do quanto ele quer investir. Só que o certo não é o quanto você quer investir. Tá? Primeiro que tu tem que pensar, né? Primeiro que tu tem que definir qual é a meta de leads que você quer ter. Então, depois que a gente tem essa meta de leads que você quer ter, a gente então calcula o investimento necessário e o teu custo por lead necessário para a gente poder ter essa quantidade de pessoas. Digamos que a gente tem uma meta de ter 1.000 leads no seu evento. E sabemos que o teu custo por lead custa R$ 3. Então, se eu quero ter 1.000 leads a R$ 3, quanto eu preciso investir para ter 1.000 leads? Pô, 1.000 vezes 3 é 3.000. Então, você precisa investir R$ 3.000 para ter 1.000 leads, porque o seu custo por lead é 3. Agora, quando a gente está falando no lançamento clássico, ele é um lançamento maior, mais robusto, né? Então, digamos que a sua meta de leads é 3.000. Então, para você ter 3.000 leads, o teu custo por lead, digamos que o teu custo por lead seja 3. Então, 3.000 leads, né? Então, 3.000 vezes 3 dá 9.000. Então, para ter 3.000 leads, você precisa investir R$ 9.000. Então, a grande pergunta aqui é: quantas pessoas você gostaria que assistissem o seu pitch? Normalmente, eu vou te dizer o que acontece normalmente. Normalmente, os experts, quanto mais ou menos eles geralmente colocam? Geralmente, eles gostam de colocar entre 2 a 5 mil reais no lançamento semente. Então, isso vai dar entre 1.000 a 2.500 leads, né? Digamos, né? Custo por lead se for 2, né? E no lançamento clássico, investem mais ou menos entre 5 a 10 mil reais. Então, isso aí vai dar em torno de 2.500 a 5.000 leads, com o custo de lead a R$ 2. Agora vamos responder a pergunta. Tá, mas eu vou investir, tu vai investir junto, como é que funciona esse negócio do investimento? Bem, funciona dessa maneira. Eu vou investir junto com você, só que em momentos diferentes. Então, por exemplo, digamos que o expert ele investa R$ 10.000 em tráfego. Digamos que o lançamento ele fature 100 mil. A plataforma que a gente vai utilizar para vender o produto, né, é a Hotmart. Então, a Hotmart ele pega 10% desse faturamento. Então, ou seja, se a gente fazer o cálculo, 10% de 100 mil é 10 mil. Então, 100 mil menos 10 mil dá 90 mil. Menos o investimento em tráfego, então 90 mil menos 10 é igual a 80. Ok, só que a gente dividiu meio a meio, né? 50 a 50. Então é 40 mil para o Bruno, é 40 mil para o expert. Só que tem uma coisa, quem investiu foi o expert. Então, ou seja, eu vou pegar dos meus 40 mil, eu vou dar 10 mil para o expert. E aí, no final, nós temos que o Bruno recebeu 30 e o expert recebeu 50. Porque, no final das contas, o expert foi reembolsado com o investimento que ele fez. Agora vamos responder dúvidas sobre a coprodução aqui. O nosso modelo de precificação funciona assim. Você faz o investimento inicial, né? Um valor fixo de implementação. Esse valor não é uma mensalidade, ele é um pagamento único que cobre toda a estrutura que vamos implementar no seu projeto. Eu vou te entregar todo o plano completo do lançamento com tudo que é necessário para te gerar o resultado. E mais do que isso, eu vou assumir a parte estratégica e operacional que hoje toma todo o seu tempo. Então,
O objetivo dessa estrutura é tirar o peso técnico e estratégico das costas do especialista, te deixar livre para você focar realmente o que importa, que é o conteúdo, a entrega, a audiência e principalmente acelerar o caminho até o resultado. Então, para que eu possa criar todos os ativos e entregar toda a estrutura completa do projeto, existe um valor de implementação. Esse valor é um investimento inicial e ele garante que eu consiga colocar tudo de pé com a qualidade e a velocidade necessária. Além disso, também trabalhamos com uma percentual de coprodução sobre o lucro. Mas tanto o valor de implementação quanto a porcentagem a gente só conversa na reunião. Por quê? Porque sempre montamos uma proposta especial personalizada para cada projeto. Se isso tudo fez sentido para você e todas as suas dúvidas já foram respondidas, agora só me confirma lá no WhatsApp que você assistiu o vídeo completo e entendeu todo o modelo de negócio. Se ainda você tem algumas outras dúvidas, é só mandar mensagem lá no WhatsApp. Aí sim, a gente pode então marcar uma reunião para montar uma proposta personalizada e dar os próximos passos.